Olá, eu sou a professora Jeane, sou docente do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, responsável pela disciplina de metodologia da pesquisa, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a estrutura do trabalho acadêmico, as normas da ABNT para estruturar o seu trabalho acadêmico. Eu quero informar para vocês que essa aula de hoje ela foi construída em conjunto com as professoras do projeto Escrita Acadêmica, a professora Alice e a professora Ana Maria, que é um projeto que a gente conduz para auxiliar os alunos na escrita do seu projeto de TCC ou projeto para adentrar o mestrado, né? Então a gente ajuda a partir desse projeto de extensão os alunos a conseguirem construir os seus textos acadêmicos. A próxima turma ela será disponibilizada no semestre que vem e vamos fazê-la totalmente online. Então, se vocês tiverem interesse em participar conosco desse projeto, sintam-se todos convidados. Assim que a gente abrir as inscrições para a próxima turma, a gente vai compartilhar com vocês, ok? Então, hoje vamos continuar aqui com a estrutura do trabalho acadêmico a partir das normas da ABNT, que são as normas que estruturam, né, os trabalhos de conclusão, né, as dissertações e teses que são produzidas aí no âmbito das universidades federais. Então, a estrutura do trabalho acadêmico, ela vai ser composta, né, ela vai ser regulamentada pela ABNT NRB 147/24, que do ano de 2011. Então, essa norma da ABNT que regulamenta como a estrutura do trabalho acadêmico deve ser, e nessa estrutura vai ser composta por uma parte externa, onde vai ser regulamentado como a capa e a lombada devem ser produzidas, devem ser confeccionadas no texto acadêmico, sendo que a capa é um item obrigatório dentro da estrutura do trabalho acadêmico. E temos a parte interna do trabalho acadêmico, que é composto pelos elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nos elementos pré-textuais, nós vamos ter a folha de rosto, a errata, a folha de aprovação, a dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo na língua estrangeira, listas de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas e siglas, listas de símbolos e sumário. Isso tudo aqui são os elementos pré-textuais, ou seja, o que vem antes do texto em si, né? E alguns deles são obrigatórios e alguns deles são opcionais. Temos nos elementos textuais a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e nos elementos pós-textuais as referências, o glossário, que é opcional, né? Que são as palavras que vão dar o significado de algumas palavras que você vai utilizar no texto, o apêndice, se você tiver algum material que for produzido por você e vai precisar ser anexado, aí a gente denomina de apêndice. Temos o anexo, né, que são documentos que fazem parte do trabalho, mas que não foi produzido por você, como, por exemplo, instrumentos, o parecer de aprovação do Comitê de Ética, isso tudo entra como anexos, e o índice, que também é opcional e pode ir lá no anexo, lá nos elementos pós-textuais. Então, essa é a estrutura geral que precisa conter dentro de um trabalho acadêmico. Então, vamos falar agora sobre a parte externa, que é a capa e a lombada. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo, né, de uma capa e uma lombada. Então, aqui, a lombada é aquele lado lateral do teu material, né, quando você vai entregar aquele material impresso, né, com capa e contracapa, numa capa dura, você precisa entregar contendo aqui a lombada. E a lombada, então, precisa ter aqui o nome da instituição, o ano, né, o nome do autor, o título e o subtítulo. E esse intervalo aqui precisa ter 5 centímetros, tá? Então, isso aqui é que vai nortear, normalizar a construção da lombada. E a capa, ela precisa ter o símbolo, né, o brasão e o nome da instituição, o nome dos autores em ordem alfabética,
o título do trabalho ou subtítulo, se houver, a cidade e o ano onde foi publicado. Isso aqui é muito comum para quem vai entregar a versão final de TCC ou versão final de dissertação e de doutorado. A gente faz a entrega da versão em capa dura e aí a gente precisa fazer essa capa e a lombada seguindo aí as normas da ABNT. E a parte interna, que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, como pode vocês observarem aqui, né, os elementos textuais, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, o elemento pré-textual é a parte que antecede o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho. Então, aqui a gente vai identificar todas as informações que vão constar no nosso trabalho e que vão nos identificar, trazer informações importantes e relevantes que vão ser trabalhadas lá no corpo do texto. E o elemento textual é a parte em que é exposto o conteúdo do trabalho. E os elementos pós-textuais é a parte que sucede o texto e complementa o trabalho, né? Então, a gente vai trazer as referências, né, os apêndices e anexos, se houverem, o glossário opcional e o índice também opcional. E o apêndice e o anexo vai ser opcional, se tiver você inclui, se não tiver não precisa apresentar. Então, dentro da parte interna relativa aos elementos pré-textuais, nós temos a folha de rosto, que deve ser escrita no anverso, ou seja, na primeira página, né? Que deve ser apresentada essa folha de rosto. Ela precisa ter o nome do autor, o título, o subtítulo, se houver, o número do volume, se houver, natureza, o tipo de trabalho, exemplo, trabalho de conclusão de curso, e o objetivo do trabalho, apresentação em disciplina, graus de pretendido e outros, o nome da instituição em que é submetido e a área de concentração. Então, a gente sempre vai ter na folha de rosto essas informações iniciais. Nome do autor, o título e o subtítulo, se tiver. Para que aquele trabalho está sendo apresentado, se é um trabalho de conclusão, se é uma dissertação de mestrado, o nome da instituição que está sendo submetida, para que obtenção de quê? Para que objetivo? Para obter um título de graduação, para obter um título de mestrado, um título de doutorado. E aí precisa ter a área de concentração, no caso de vocês é enfermagem, se for outra área aí muda, né, a área de concentração. Seguido do nome do orientador, e se tiver um co-orientador, também o nome do co-orientador. E ao final, o local e o ano que foi entregue aquele material, aquele produto. E a gente precisa observar que precisa ter esse recuo de 3 centímetros superior, 3 centímetros do lado esquerdo, 2 centímetros do lado direito e 2 centímetros inferior, ok? Seguindo, no verso da folha de rosto, ou seja, atrás da folha de rosto, a gente precisa apresentar a ficha catalográfica, que é gerada automaticamente na página da biblioteca. Tem um lugar que você vai colocar todas as informações do seu trabalho e aí você vai gerar a imagem, né, o PDF contendo a ficha catalográfica que você deve incluir aí no teu material. Então, deve conter os dados de catalogação na publicação conforme o Código de Catalogação Anglo-Americana vigente. Então, isso é feito automaticamente no site da biblioteca da UFMT. Vocês vão lá com as suas informações, que é a autoria, onde foi submetida, qual programa, qual curso, o número de folhas, o ano de publicação. Essas informações você vai preencher e lá você vai gerar automaticamente essa informação que deve ser incluída aí no teu trabalho depois, ao final do teu trabalho. Isso aqui é a última coisa que você vai fazer. Depois que você já passou por todas as correções, o seu trabalho está pronto, aí você vem e inclui a ficha catalográfica, porque daí você vai saber certinho o número de páginas final para você poder produzir a ficha catalográfica lá no site, tá? Da biblioteca.
A errata, um recurso que você pode utilizar caso você já apresentou sua versão final, mas depois vocês viram que existe algum erro dentro do teu projeto final, do teu TC que você já entregou para a versão final e já foi publicado, pode-se utilizar da errata para corrigir algumas informações. E aí, dessa forma, isso vai ser incluído aí no teu produto final. Aqui a gente tem um exemplo de errata, né? Esse autor, Ferrigno, o nome do trabalho realizado por ele, né? Uma tese de livre docência da faculdade da Universidade de São Paulo, e abaixo aqui tem que se denominar a folha, a linha, o que está errado e o que você quer fazer a correção. Então, tem esse instrumento para poder fazer correções dentro das publicações que já foram entregues, as versões finais. A gente tem essa possibilidade de utilizar esse recurso da errata. Temos a folha de aprovação. Na folha de aprovação precisará constar o nome do autor, o título, o subtítulo, se houver, a natureza, né, para que aquele trabalho foi realizado, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão, né, onde foi submetido esse trabalho, né, no caso de vocês na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, para obtenção de que título, né, qual que é o objetivo daquele trabalho, se é para graduação, se é para mestrado, se é para doutorado, se é para especialização. Então tem que indicar aí para que é aquela aprovação, o nome da banca de todos que avaliaram aquele trabalho, com o nome da instituição e da assinatura, e a titulação de cada membro da banca. A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora devem ser colocadas após a aprovação do trabalho. Então, isso é também o final de uma das coisas que você vai incluir no teu trabalho, é a ficha que vai ser entregue aí pela coordenação de curso ou por quem é responsável pelo trabalho de conclusão de curso, vai te entregar aí a ficha de aprovação, a folha de aprovação que você vai anexar aí no teu trabalho final. Então, temos também como elementos opcionais que você pode ou não colocar dentro aí dos elementos pré-textuais a dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe, né? Então, a dedicatória é aquela frase que você vai dizer para quem que você dedica esse trabalho, né? Geralmente aos pais, ao filho, ao marido. Os agradecimentos vocês fazem em relação a quem ajudou a constituir o trabalho, as agências financiadoras, aos professores, aos colegas de trabalho, aos funcionários. Então, todas aquelas pessoas que te auxiliaram no desenvolvimento do trabalho, você vai fazer esse agradecimento nessa página de agradecimentos. E a epígrafe, que é uma frase que você seleciona, uma citação que você seleciona para poder dizer da essência do seu trabalho. E essa epígrafe, ela também precisa respeitar a citação, né? De acordo com a norma da BNT, a NBR 105/20. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de trazer a citação lá na lista de referência, a citação da epígrafe, tá? Então a gente não pode esquecer de fazer a citação da epígrafe lá na lista de referência também. A seguir temos o resumo, que precisa constar na língua vernácula, ou seja, na língua do seu idioma original, no português, e na língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol. Então, esses dois itens são obrigatórios, tanto o resumo em português quanto o resumo ou em inglês ou em espanhol. E aqui a gente traz um modelo de resumo, né, de um conteúdo, de um resumo informativo de um trabalho hipotético. Então, a gente precisa apresentar dentro do resumo o objetivo, o que o pesquisador pretende atingir com a investigação. Então, o primeiro parágrafo do resumo é o objetivo do trabalho. Depois precisa ser apresentado o método, né, como o trabalho foi feito, informar o leitor o tipo de estudo, a população, os sujeitos da pesquisa, o local, coleta e análise dos dados. Então, essas são as informações essenciais que precisam compor o método do teu trabalho dentro do resumo. Depois, os resultados, destacar os aspectos relevantes para
os objetivos que foram pretendidos. Então, aqui nos resultados, a gente tem que trazer de forma resumida os resultados que respondem ao nosso objetivo e a conclusão, trazendo, né, as conclusões mais significativas que podem ser inclusos pontos positivos e negativos da pesquisa e estudos adicionais recomendados, ou seja, o que a gente recomenda como novas questões de pesquisa, novas recomendações, o que ainda precisa ser explorado, a gente traz de maneira bem sintética aqui na conclusão do resumo. E as palavras-chave ou descritores, que são aquelas palavras que vão identificar o conteúdo do nosso trabalho. Então, a gente precisa trazer pelo menos de 3 a 5 descritores ou palavras-chave que tragam a essência do nosso trabalho, e isso precisa constar no resumo. Então, a norma da EBNT, a NBR 6028 de 2003, é a que normatiza a elaboração do resumo. Então, a gente precisa ter na redação do resumo, em um parágrafo único, verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, palavras-chave entre si separadas por ponto e finalizadas por ponto e vírgula, extensão de 150 a 500 palavras do trabalho acadêmico. Então, essas são as normas regulamentadas pela NBR de 6028 para a construção do resumo de vocês, tá? Vocês precisam seguir essas normas para confeccionar o resumo do trabalho acadêmico de vocês. Ele precisa ser conciso, entre 150 e 500 palavras, respeitando essa estrutura indicada aí para vocês. A seguir, temos a listas de ilustração, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos. Todas elas como opcionais, né? Todas essas listas, elas, a partir da nova norma da ABNT, são opcionais. Mas, de pronto, já digo que isso é praxe a gente colocar nos nossos trabalhos acadêmicos. Todas as listas das ilustrações utilizadas no trabalho, as listas de tabelas, as listas de abreviaturas e as listas de símbolos. Isso vem lá nos elementos pré-textuais que ajudam o leitor a identificar as informações que vão estar nomeadas lá no corpo do texto, tá? Então, é dessa forma que a gente faz as ilustrações, tá? Fotografia, o número daquela ilustração, o número daquele quadro e a página, tá? Para que seja de fácil localização pelo leitor daquela informação, tá? A seguir temos o sumário, que é o que finaliza a parte dos elementos pré-textuais. Então, o sumário ele é regulamentado pela NBR 6027 de 2012. Temos também a NBR 6024, que vai regulamentar a numeração progressiva das seções de um documento. Então, isso também tem regra da ABNT regulamentando de como que essas numerações devem ser feitas dentro do trabalho acadêmico. No sumário não aparecem os elementos pré-textuais. Então, aqui no sumário, a gente vai começar a partir da introdução. Então, vocês não vão numerar aqui no sumário os elementos pré-textuais, tá? Isso daqui não entra na contagem, mas não entra dentro do sumário, tá? Então, se a introdução começa na página 8, então a gente vai, a partir da introdução, nomear o restante dos itens que fazem parte dos elementos textuais do teu texto, tá? Os elementos pré-textuais, a gente conta eles, mas ele não entra ali na numeração do sumário, tá? Então, eu sugiro que vocês, quando forem confeccionar o sumário de vocês, consultem tanto a NBR 6027 quanto a NBR 6024 para seguir as regras de normatização para a confecção do sumário e da enumeração das seções do seu documento, do seu texto. E agora vamos falar da parte interna, os elementos textuais em si, o corpo do texto em si, que trata-se da introdução, desenvolvimento e conclusão do trabalho. Então, o número é separado apenas por um espaço sem ponto. Então, aqui, quando a gente vai nomear as seções principais, que é a introdução, método e os resultados, conclusão, referência, a gente sempre vai numerar sem ponto,
Então é um número, um espaço e a introdução, um espaço em branco de 1,5 depois do título. Aí inicia, né, o parágrafo, o texto. No texto use espaço entre linhas de 1,5. Então sempre no texto acadêmico nós vamos utilizar um espaço entre uma seção e o início de texto de 1,5, um espaço em branco, e o espaçamento entre linhas de 1,5. Então a gente não usa nem o espaçamento 1, que fica tudo muito juntinho, nem o espaçamento 2, que fica tudo muito separado. A gente vai utilizar o espaçamento entre linhas de 1,5. Na seção materiais e métodos, né, as seções primárias começam sempre em uma nova página. Então essas seções primárias, que são esses elementos principais: introdução, materiais e métodos, conclusão, resultados, sempre vai começar em uma nova página. Se você terminou lá a introdução, ainda sobrou meia página, você não vai utilizar aquilo, você vai passar para a próxima página e iniciar a nova seção, tá? E a NBR 6024, que vai dizer, né, as formas como a gente vai organizar essas sessões, como a gente já falou lá anteriormente. Usar a mesma formatação do título das sessões e subseções. Então, toda vez a gente vai utilizar a mesma formatação, o mesmo tamanho de letra, se negritou, toda a formatação tem que ser igual em todas as sessões e subseções. Figuras, quadros e tabelas. Quando se trata de figuras, a identificação da ilustração deve sempre vir na parte superior. Então aqui, a figura, o número da figura e o nome da figura sempre na parte superior, e a fonte da figura, né, trazendo quem é o responsável por aquela fonte e o ano, na parte inferior da figura. Então na figura usa o tamanho 10 ou 11. Então a gente sempre vai utilizar como fonte o tamanho 10 ou 11, tá? Lembrando que o título da figura e a identificação da ilustração sempre no topo, e a fonte da ilustração no rodapé da figura. O quadro também segue a mesma lógica, o nome do quadro no topo e a fonte embaixo, e já as tabelas devem ser apresentadas de acordo com as normas tabular do IBGE. Então existem as normas do IBGE que vão regulamentar a forma como os quadros, como as tabelas precisam ser confeccionadas. Mas de forma geral, o título da tabela vem sempre no topo, embaixo vem a fonte, se houver alguma legenda, vem aqui abaixo da fonte. E se tratando de tabelas que tenham números, não se tem colunas dentro das tabelas, somente linhas nas identificações, e no meio da tabela não se usa linhas, então fica tudo em branco, ok? Vou deixar essas normas da ABNT e do IBGE lá no nosso AVA para vocês poderem consultá-las. Seguindo, temos a parte interna dos elementos pós-textuais, né? Agora, o que vem após a parte principal do trabalho são os elementos pós-textuais, que são as referências, que são regulamentadas pela norma da ABNT, a NBR 6023 de 2018, que vai regulamentar toda a confecção das referências. Também vou deixar essas normas para vocês lá no nosso AVA, para que vocês possam consultá-las, né? Isso entra dentro dos elementos pós-textuais e é um item obrigatório e precisa estar em ordem alfabética, e todas as citações que foram usadas no corpo do texto precisam estar listadas aqui ao final das referências. Temos o glossário, que é opcional, onde a gente vai colocar os nomes, né, os termos utilizados, dando aí o significado de cada um dos termos para poder localizar melhor para o leitor o significado desses termos utilizados, mas isso é opcional. Temos o apêndice e o anexo. Então, trazendo novamente para vocês a diferença entre apêndice e anexo. O apêndice é algo que você produziu, você quem elaborou, mas isso não entra no corpo do texto, então ele vai como apêndice anexo ao final do texto, mas foi algo que você produziu,
como por exemplo o termo de consentimento livre esclarecido, que foi produzido por você, você coloca lá no apêndice. Então tudo que é material que foi produzido por você e tem relação com o teu trabalho, você vai localizar isso ao final nos elementos pós-textuais como o apêndice, e aí você vai numerar esses apêndices a partir das letras do alfabeto, apêndice A, apêndice B, apêndice C e assim por diante. Temos os anexos, que são todos os documentos que não foi produzido por você, mas tem relação com o teu trabalho e precisam ser informados para os leitores, como por exemplo, se você utilizou uma escala, um instrumento, então você pode colocar isso no anexo. O parecer do comitê de ética também, você pode colocar isso no anexo, e o anexo vai ser numerado, né, a partir de números 1, 2, 3 e por diante. Aí você vai ir numerando os seus anexos. E então, na sequência, primeiro vem o apêndice e depois vem os anexos. E por fim, temos o índice, que também é uma forma de facilitar a localização de termos-chave para o leitor, mas que é algo opcional. Geralmente a gente encontra os índices em livros, né, e não em dissertações, mas é uma opção, pode ser utilizada também. Outros aspectos importantes que a gente também precisa levar em consideração em relação à folha e digitação do trabalho, né? Então o trabalho vai ser sempre feito em papel ofício, o A4 de 29,7 centímetros por 21 centímetros, na cor preta, no espaçamento de 1,5. A fonte geralmente utiliza-se ou a Times New Roman ou o Arial. O tamanho praxe é o tamanho 12 e as citações, as legendas, notas de rodapé vão ser no ponto de 10 e 11, 10 ou 11, né? Que é o tamanho do texto que você vai fazer essas citações. E as observações, como a digitação em uma face apenas, exceto a folha de rosto e a ficha catalográfica e o sumário. Então, todo o restante do texto e dos elementos processuais, cada informação em uma página, sempre uma nova página. Não vai se utilizar o verso, só vai se utilizar o verso, a folha de rosto, no verso da folha de rosto, a ficha catalográfica. E as margens são normatizadas pela ABNT com os seguintes espaçamentos: a margem esquerda de 3 centímetros, a margem superior de 3 centímetros, a margem direita de 2 centímetros e a margem inferior de 2 centímetros. Então, todo trabalho acadêmico normatizado pela ABNT deve seguir esses espaçamentos de margens. A numeração das páginas sempre no canto superior direito a 2 centímetros das bordas superior direita. Então aqui a ilustração para vocês, a numeração vai ser sempre aqui na borda do canto superior direito a 2 centímetros, tá? E os elementos pré-textuais e pós-textuais, a gente tem como obrigatoriamente aparecer a numeração somente a partir da introdução até o final, até o último anexo aparece aqui a numeração, só que nos elementos pré-textuais, essas páginas, a gente conta elas na numeração, mas elas não aparecem a numeração aqui nas páginas, tá? As páginas são contadas, mas não são numeradas. A numeração só a partir da introdução até o final. Os elementos pré-textuais, textuais e os elementos pós-textuais. Então, vou deixar aqui para vocês poderem observar. E aí, eu quero que vocês façam um exercício, né? Vejam se a numeração está correta, né? Considerando aí todos os elementos obrigatórios e não obrigatórios. E pensem e raciocinem qual a folha foi esquecida. E aí, como respostas, vocês vão ter que a folha de aprovação foi esquecida aqui, de ser contada na numeração, tá? Então, só um exercício para que vocês pensem aí, mas de forma geral, a gente segue essa estrutura para a confecção aí dos elementos pré e pós-textuais e as numerações desses elementos. Essas são as referências utilizadas para a confecção dessa aula, a NBR
147/24 de 2011, a NBR 6028, a NBR 6024, a NBR 6023, a 6027 e a NBR 122/25. Então, percebam que para cada intenção existe uma norma da ABNT regulamentando, seja a confecção do sumário, seja a confecção das referências, seja a confecção das citações, seja a confecção dos elementos pré- e pós-textuais, tudo isso é normatizado pelas normas da BNT. Não estão todas num único documento, ou seja, tem uma norma específica para cada uma dessas elaborações. Então, a gente sugere que vocês consultem essas informações. Vou procurar deixar o máximo que eu tiver das normas disponíveis para vocês no nosso AVA, mas essa aula ajuda vocês a construírem o trabalho de vocês. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, podem voltar a essa aula, assistir essa aula novamente, para ajudar a relembrar e a produzir a estrutura do seu texto, seguindo aí as normas da BNT. Muito obrigada. Fica mais uma vez o convite para vocês para participarem da próxima turma do nosso projeto de escrita acadêmica. Assim que tiver as inscrições abertas, a gente vai divulgar para vocês, né, nos grupos do curso de enfermagem, nas nossas páginas de divulgação do nosso projeto. A próxima versão vai ser totalmente online, sempre acontece no período noturno e a duração é de 2 a 3 meses, um encontro semanal de 1h30 no máximo, tá? Então fica o convite para vocês. Lá a gente tem as professoras Alice e professora Ana Maria, que também compõem com a gente na produção desse projeto, e a gente traz várias outras informações que são importantes, várias outras vivências, para a gente poder ajudá-los a construir o projeto de pesquisa de vocês. Um grande abraço a todos e até mais!